B. Qual o objetivo do produtor ao construir essa notícia? O objetivo do produtor da notícia é divulgar o evento Ser Criança no Mundo Digital, série de conversas online criada pela instituição e com isso pode atrair o máximo possível de famílias e educadores para participar. 2. Observe com atenção o cartaz presente na notícia e responda: A. O texto em análise, além das informações expostas, apresenta um cartaz. Qual a finalidade deste na construção da notícia? Então, o cartaz expõe a informação principal da notícia, que é a divulgação dos eventos, portanto, sua finalidade é informar acerca de algo. B. A imagem da criança com um óculos de realidade virtual em seus olhos pode ser considerada persuasiva? Justifique. A imagem usada serve para sensibilizar o público-alvo a respeito da relevância do tema, mostrando como ele é real e precisa ser discutido. C. Como o cartaz ajuda o produtor a atingir seu objetivo com a notícia? Então, o cartaz auxilia no objetivo do autor porque é uma forma de chamar a atenção do leitor, o público-alvo, acerca do tema, trazendo a informação principal da notícia, resumidamente, além da imagem e local para inscrição no evento. 3. Com base no cartaz presente na notícia e nos cartazes analisados por você no início da aula, liste em seu caderno as características deste gênero textuais. Em seguida, apresente para a turma na forma oral. Então, as características de um cartaz são tema, linguagem clara e concisa, uso de cores e imagens, bem como de informações breves e frases de efeito. Aula 3. Outra forma legítima de reivindicar. 1. Leia o título e subtítulo das manchetes abaixo e, na sequência, procure responder as questões que seguem. Universidade, manchete 1. Geógrafo e professor da USP, Milton Santos é homenageado por alunos. Cultura, manchete 2. Histórias em quadrinhos vivem bons momentos no Brasil, diz docente. A. Com base apenas na leitura do título, de que tratam as manchetes 1 e 2? Então, a manchete 1 trata de uma homenagem feita ao geógrafo e professor Milton Santos. A manchete 2 retrata o bom momento vivido no Brasil pelas histórias em quadrinhos. B. Como foi realizada a homenagem segundo o subtítulo da manchete 1? Então, resposta: por meio da nomeação oficial do auditório de uma das faculdades com o nome dele. C. O que contribui para o bom momento da história sem quadrinhos no país, conforme o subtítulo da manchete 2. Então, a contribuição para o bom momento das histórias em quadrinhos foi através da sua inclusão no Prêmio Jabuti, valorizando a produção nacional. 2. Aparentemente, essas duas manchetes não têm nada em comum, a julgar pelo tema de ambas. No entanto, leia os dois trechos retirados das manchetes 1 e 2 que seguem e julgue se essas afirmações se sustentam ou se você identifica algum ponto em comum entre elas. Trecho retirado da manchete 1. Estudante de geografia fizeram um abaixo-assinado indicando o professor Milton Santos para nomear o espaço e levaram a proposta até a direção da faculdade. Quando a proposta chegou a mim, eu disse: faculdade apoiará imediatamente a solicitação dos alunos, sobretudo pelo intelectual ímpar, uma figura que representava todo o universo de direitos, declarou a diretora da FFLCH, que nada mais é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. Maria Arminda dos Nascimento Arruda. Trecho retirado da manchete 2. A Câmara Brasileira do Livro, CBL, que organiza o Prêmio Jabuti, anunciou que incluirá
pela primeira vez uma categoria para histórias em quadrinhos. HQs, em sua próxima edição. A decisão foi tomada após a entrega de um abaixo-assinado pela ACBL, apoiada por quadrinistas prestigiados como Laerte Coutinho, Marcelo Quintanilha e os irmãos Fábio Mó e Gabriel Bá. Ao todo, a petição acumulou mais de 2.000 assinaturas. A partir das partes em destaque nos trechos retirados da manchete 1, qual é o ponto em comum presente em ambas? Então, ambas as manchetes citam que algo foi requerido, reivindicado por um grupo, algumas autoridade, usados para isso um baixo assinado. B. Qual a importância dos gêneros textuais baixo assinado para conseguir o que estava sendo solicitado nas duas situações retratadas nas manchetes? Então, a importância é que o abaixo assinado, tanto no caso da manchete 1, em que os estudantes propõem homenagear um professor colocando o nome dele em um espaço, quanto no caso da manchete 2, quando uma decisão relevante para as HQs foi tomada somente com a entrega de um baixo assinado. O baixo assinado torna o pedido formal de maior peso por apresentar muitas e até milhares assinaturas e, com isso, pressionar o destinatário para a tomada de decisão medida. 3. Hora da pesquisa. Consolide o conhecimento de hoje realizando uma pesquisa sobre o gênero textual estudado, o abaixo-assinado, na qual identifique sua finalidade e características estruturais e linguísticas. Depois, sistematize as informações e escreva em seu caderno com suas palavras. Aula 4. O gênero folder. 1. Cada estudante, para realizar essa tarefa, será necessário acessar o link indicado a seguir, por meio do qual você será direcionado para uma campanha social. Então aqui está a imagem e você será direcionado para aquela campanha social, ok? Então, você sabia que a palavra folder tem origem inglesa e seu significado é folheto dobrado? O que dobra, sendo derivado do verbo to fold, isto é, dobrar. Qual o tema da campanha social? Ela é de relevância para a sociedade? Então, publicidade infantil é de suma importância para a sociedade em geral. B. Qual a finalidade dessa campanha social? É informar e refletir sobre a ilegalidade da publicidade infantil. C. Quais informações são dadas para esclarecer a respeito do tema? A Lei 163 de 2014, que regulamenta a publicidade infantil. D. É apresentada algumas formas de agir para o leitor. Nesse caso, os verbos aparecem no modo imperativo. Por que você acha que isso acontece? No folder aparece o enunciado. Entenda o impacto da Resolução 163/14 do CONANDA, onde o verbo entender está no imperativo. Essa construção verbal vincula o sentido de sugestão e ou ordem dadas só leitor para ele ler a normativa 173/14 e assim melhor entendê-la. Aula 5. Um direito que me assiste. A carta de reclamação. 1. Leia o texto com atenção. Banco escolar estimula posições saudáveis, oferecendo 4 formas de sentar. Do que trata o título? Então, trata de um banco escolar que estimula posições saudáveis para os estudantes. B. Você considera o assunto importante? Por quê? Sim, porque o assento escolar proporciona aos estudantes 4 formas saudáveis de sentar. 2. Ainda sobre o texto anterior, imagine as seguintes situações. Hipotética. Sua escola, situada no município de Doçura, foi selecionada para receber
esses bancos, mas os estudantes não se adaptaram. A maioria apresentou dores nas colunas, no pescoço e etc. O que os estudantes precisam fazer? Então, em primeiro lugar, procurar a gestão escolar para resolver a situação. B. Caso a situação não seja resolvida, qual a segunda instância a ser procurada? É possível fazer isso por meio de algum texto? Resposta: a Secretaria Municipal de Educação, por meio de um texto no qual os estudantes exponham o problema ocorrido e possam solicitar uma solução.